Jovem Pan. Olá, muito boa noite, 18 horas em São Paulo, seja muito bem-vindo, você ouvinte, você espectador da Jovem Pan, já estamos no ar, começa aqui mais uma edição de Os Pingos nos Is. Hoje é quinta-feira, dia 17 de setembro de 2020, eu sou Vitor Brown, vamos juntos até às 8 horas da noite e já estão aqui a postos. Essa trinca aqui, já estão todos a postos, José Maria Trindade, Guilherme Fiuza e a Ana Paula Henkel. Tudo bem, Zé? Boa noite. Salve, muito boa noite. Pois é, a semana já se encaminhando aí para o final e muita movimentação. Uma conversa boa hoje aqui. Muito boa noite, Vitor. Boa noite, Ana Paula. Boa noite, Fiuza. Boa noite a todos. Vamos lá, Vitor. Bora lá, direto do Rio de Janeiro, fala o Guilherme Fiuza. Boa noite, Fiuza. Boa noite, Vitor Brown, grande José Maria Trindade e querida Ana Paula Henkel. Vamos lá. Bora lá, é a Ana Paula Henkel, que está nos Estados Unidos. Boa tarde por aí, Ana. Tudo bem? Boa tarde, Vitor, José Maria Trindade, Fiuta. Vamos nessa. Aliás, o Zé falou bem mineiro, na Paula. Deu até saudade. Gostoso de ouvir, eu adoro o sotaque de Minas. Vamos lá, então, começando com os destaques do programa de hoje. Marco Aurélio suspende inquérito até plenário do STF decidir se Bolsonaro depõe pessoalmente. Por 24 votos a 0, a Lerj aprova relatório pelo prosseguimento do impeachment de Witzel. E tem a líder do Black Lives Matter financiada pela China. Isso e muito mais em Os Pingos nos Is. O programa de hoje está só começando e você participa gravando vídeos e mandando para cá. Nosso WhatsApp é o 11 931 17 0620. Seja bem-vindo, começando Os Pingos nos Is. Opinião. Hora de colocar os pingos nos is. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio Mello, suspendeu nesta quinta-feira a tramitação do inquérito que avalia se o presidente Jair Bolsonaro tentou interferir na Polícia Federal. Marco Aurélio decidiu também que caberá ao plenário do STF definir se Bolsonaro pode enviar depoimento por escrito ou, se preferir, escolher o melhor dia para ser ouvido. A data do julgamento será definida pelo presidente do STF, ministro Luiz Fux. Até a decisão do plenário, o inquérito fica paralisado e o depoimento suspenso. Mais cedo, a repórter da Jovem Pan, Luciana Verdolim, conversou com o ministro Marco Aurélio Mello, que falou sobre essa decisão. Vamos ouvi-lo. Como eu não sou adepto da autofagia, não caçarei, seria cassação com C cedilha, o ato do meu colega com o qual ombreio, mas levarei, congelarei tudo e levarei ao plenário. A investigação aberta em maio tem como base acusações do ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro. Bolsonaro nega ingerência na PF. A polícia pediu ao STF mais 30 dias para concluir a apuração do caso. Bolsonaro disse hoje pela manhã que não está pedindo nenhum privilégio no recurso que a Advocacia Geral da União apresentou ao STF para que ele possa prestar por escrito o depoimento nesse inquérito. Diga, Fiuza. A gente tem, então, duas correntes dentro do STF, né? Uma corrente é a do ministro Celso de Mello, que é a corrente dominante na corte e que consiste na seguinte plataforma: provocar o presidente da República. É o que eles fazem 24 horas por dia, desde 1º de janeiro de 2019. Na cerimônia de diplomação, a Rosa Weber já fez lá umas panfletagens, umas alusões pictóricas a regimes ditatoriais, uns brados pela democracia, uma coisa assim que a gente já sabia o que vinha e não deu outra.
De lá para cá foi Carmen Lúcia dizendo que é desgoverno, esse inquérito do fim do mundo, que aí eu vou passar para o Marco Aurélio, né? Mas o inquérito do fim do mundo lá com o Toffoli e o Moraes, tentando provocar mais uma vez aliados do presidente ao arrepio da lei, né? Com exorbitâncias das suas funções, prisão de jornalistas sem provas, né? Então, essa é a doutrina, essa é a linha dominante de estratégia do Supremo Tribunal Federal, é fazer política contra o governo. E esse inquérito, evidentemente, quer dizer, essa autorização, essa decisão do Celso de Mello, como já explicou o Zé Maria, de chamar o presidente, né, para fazer um depoimento pessoal, é mais uma provocação, pelo simples fato que o Zé também já explicou, que é perfeitamente possível ele apresentar suas alegações por escrito, como aconteceu com o ex-presidente Temer. O que acontece? O Marco Aurélio Mello, que já demarcou também, eu acho que nesse aspecto, com bastante categoria, com bastante sutileza até, já demarcou que não concorda com essa linha de política provocativa da Corte, ao dizer duas coisas. Em primeiro lugar, fazer a crítica que, felizmente, né, assim, o STF não caiu no vexame completo porque o Marco Aurélio fez a crítica devida ao inquérito das fake news, chamando de inquérito do fim do mundo. Já tem até livro sobre isso, mostrando o Frankenstein, que é esse inquérito, mostrando realmente o emblema de autoritarismo que vai ficar na história com esse inquérito das fake news. Isso não há escapatória, né? Esse inquérito é um emblema de autoritarismo que já está inscrito na história. O que o STF tem que fazer agora é se livrar disso, sair disso. Inclusive já foi a Procuradoria, já voltou. A gente vai falar mais disso aqui no programa. Provocações, né? E o Marco Aurélio disse isso, e o Marco Aurélio também deu uma entrevista falando que é importante que o presidente da República, eleito democraticamente, fique à vontade para governar, pelo menos não constrangido por nenhum dos outros poderes, né? Então aí ele fez, de novo, a demarcação das funções reais do STF, que agora vão ficar, quer dizer, agora o pleno, já sob a presidência do Luiz Fux, que também deu uma declaração nessa linha, reduzir esse mau protagonismo, como ele definiu, do STF, nas polêmicas, etc., vai ter a oportunidade. Na verdade, para todos nós, vai ser aí um teste, essa decisão. Quer dizer, se o STF tiver resolvido começar a tomar juízo, né, com a concordância, com a redundância proposital que eu estou fazendo aqui, ele evidentemente que vai dispensar o presidente de um depoimento ao vivo, né, presencial, como se diz hoje em dia. Se ele não fizer isso, ele vai estar assinando embaixo, ele vai estar de alguma maneira desafiando a sua nova presidência do Fux, pelo que eu entendi, do que o Fux declarou até aqui, e vai estar dizendo, olha, nós vamos continuar aqui a provocar o presidente. E no caso, né, a gasolina para a provocação veio do ex-ministro Sérgio Moro, que de fato montou uma tese, né, para justificar a sua saída do governo de forma pirotécnica, com uma acusação muito grave que, vindo de quem veio, com o símbolo, né, todo o legado do Sérgio Moro, valioso para o país. Aquela crítica poderia ter derrubado o governo, a gente não pode esquecer disso. E o Sérgio Moro sabe disso. Ele fez aquilo sabendo o que ele estava fazendo. Então, aquilo seria uma bomba atômica. O Sérgio Moro declarando a suspeição do presidente da República, ou seja, o Sérgio Moro, símbolo do combate à corrupção, evidentemente com isso, empurrando para o presidente suspeita de, pelo menos, conivência com a corrupção. Isso foi a tese que o Sérgio Moro criou. Essa tese já se enfraqueceu enormemente por conta da falta de evidências de que houve, de fato, né, esse desvirtuamento institucional por parte do presidente da República. E se o STF resolver manter a linha de provocação ao presidente, ele vai lá, ele vai depor
e vai fazer mais uma vez do limão uma limonada, porque o circo que o Moro imaginou montar para enfraquecer ou talvez derrubar o presidente, aparentemente já saiu pela culatra. Temos aquilo que é de melhor. Maior praticidade e qualidade insuperável. Tudo isso você encontra aqui na Resusque Mania. Venha correndo e tenha você também hoje a sua Tapoé. Recebo de volta agora também quem nos ouve pelo rádio, formada aqui mais uma vez a rede Jovem Pan News. Trago mais uma informação importante aqui. É o seguinte, a Comissão Especial de Impeachment da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro aprovou por unanimidade o parecer pelo prosseguimento do processo de impeachment do governador Wilson Witzel. O placar final foi de 24-0. Um deputado não compareceu por estar com Covid. Assim, na próxima semana, os parlamentares devem votar no plenário a admissibilidade da denúncia por crime de responsabilidade contra Witzel, que é acusado de ter chefiado um esquema de desvio de recursos destinados ao combate à pandemia do novo coronavírus. A partir de segunda-feira, dia 21, começa a contar o prazo de 48 horas para que o parecer seja inserido na pauta do plenário. A votação pelos deputados pode levar mais de um dia. Mantida a tendência pela aprovação, por ao menos 2/3 dos parlamentares, terá início, então, a formação de um tribunal misto, composto por 5 deputados e 5 desembargadores e comandado pelo presidente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Formado o tribunal, o afastamento temporário de Witzel será renovado por 180 dias, enquanto o grupo analisa a denúncia. Ainda que ele já tenha sido retirado do cargo pelo STJ, a decisão dos deputados é importante porque poderá abrir caminho para o afastamento definitivo de Witzel. Em Santa Catarina, também hoje, acontece outra votação envolvendo um governador. No final da tarde, 40 deputados estaduais que compõem a Assembleia Legislativa do Estado começaram a discutir no final da tarde a continuidade ou não do pedido de impeachment contra o governador Carlos Moisés e a vice-governadora Daniela Reiner. E uma outra votação importante, falando ainda sobre impeachment, foi a do prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella. Chega aqui a informação agora de que por 24 votos a 20, os vereadores rejeitaram lá no Rio de Janeiro o pedido de impeachment do prefeito Marcelo Crivella. Guilherme Fiuza, diga Fiuza. Porque no caso do Witzel, diferentemente dos outros, pelo menos até onde a gente sabe do que foi informado nas investigações, você tem um mar de denúncias, um mar de evidências, né, é o Covidão. O Witzel é o capitão do Covidão, né, segundo aí a Justiça, que de forma inédita se antecipou ao processo de impeachment, né, o Zé Maria pode corrigir eventualmente. Eu acho que nunca aconteceu dessa maneira, pelo menos não com um governante, né, um governador de estado. Então aconteceu isso, quer dizer, o STJ tirou o governador pela fartura de evidências dos crimes, né, supostamente cometidos em investigação, e o legislativo está indo atrás com o processo de impeachment. O que a gente viu no movimento anterior foi que o pedido já aceito por unanimidade, isso também é inédito, né, do Poder Legislativo Estadual do Rio de Janeiro, a Assembleia, unanimidade foi aceito o pedido de impeachment. Quer dizer, não tem ninguém nesse plenário, nessa representação política legislativa do Rio de Janeiro, que duvida, né, dos delitos do senhor Wilson Witzel. E ainda assim, instalada a comissão, essa comissão foi dissolvida pelo STF, do qual falávamos agora há pouco, que se mete em tudo e se meteu nisso também. Veja só, mais uma para a biografia do STF. Ele levou a um tropeço no processo de impeachment contra um governador que acabou afastado pelo STJ, pelo próprio judiciário. Então o STF, através do Dias Toffoli, deu uma melada na comissão. Agora a comissão especial confirma, né, por unanimidade de novo, né, esse desejo de processar politicamente o governador do Rio.
Então, é isso aí, é o judiciário junto com o processo político. O que eu espero é que, quer dizer, o governador está afastado, como a gente tem dito aqui, dificilmente voltará, já tentou recurso no STF. Agora, e daqui para frente, né? Quer dizer, já que a gente não é guiado aqui por recriminação, vingança nem nada, isso tem que ser uma lição. Quer dizer, as obras completas de Wilson Witzel, O Outsider, né? A Esperança, a surpresa, o azarão da eleição, que virou, de repente, a solução para o estado do Rio de Janeiro, né? O que se aprende com isso? Né? Um homem que chegou lá e montou o pior tipo, ao que tudo indica, ao que as investigações apontam, o pior tipo de roubo, que é roubo de verba emergencial para uma pandemia, que ele nem sabia que ia ter, então ele organizou ali em cima do laço, né? As lições, para mim, Vitor, ficam aí, a princípio, duas. Em primeiro lugar, é preciso entender um pouco da embalagem desses políticos, porque o Witzel vinha assim, é o candidato da direita, é o juiz, é o justiceiro, é o bolsonarista e tal. Isso não dá camisa a ninguém, eu não me canso de dizer. Esses conceitos podem servir um pouquinho para aglutinar aqui, dar uma demarcada, mas eles não querem dizer nada. Está aí o Wilson Witzel de direita, marombado, que segurava lá o armamento pesado, dizia que ia bater bandido na cabeça. Que credencial era essa? Esse discurso credencia quem a quê? A nada. Qualquer um pode dizer qualquer coisa, qualquer um pode se apresentar de qualquer maneira, sob qualquer conceito. Então, o que realmente precisa basear o esclarecimento da população, que está cada vez mais esclarecida, e precisa aprender com esse erro em relação ao Wilson Witzel, é quem é a pessoa, o que ela fez. Não é nem programa de governo, não, porque tem eleição aí, daqui a pouquinho vem eleição aí. Você não tem a dúvida que vem mais outsider, limpinho, de banho tomado, não tem nada a ver com isso aí, nunca não sei o quê. Bolsonaro é legal porque está em alta, se estivesse em baixa não diria. Eu sou da direita, ou eu sou da esquerda, não sei o quê. Nada disso é nada. E não adianta um discurso bonito, não adianta programa de governo, que também não vale nada, porque não está em cartório. O que ele vai fazer você não sabe, você tem que ver quem é ele. O que ele já fez na vida. Corre atrás, tenta entender. Né? Então é isso que é a primeira lição. E a segunda é que essa investigação chegue a termo, é o covidão, e essa investigação precisa mostrar, né? Inclusive chegar às estatísticas, para revelar toda essa base de desinformação que deu origem ao pedido milionário de verbas que acabaram desviadas, com vários hospitais que não foram entregues, respiradores superfaturados, etc. O movimento Black Lives Matter pode ter relação com o Partido Comunista da China. Cofundadora e líder do movimento, que tem ficado marcado por promover atos de violência e vandalismo, Alicia Garza tem um projeto que conta com dinheiro da Associação Progressista Chinesa, a CPA, na sigla em inglês. De acordo com o site Daily Signal, o Black Future Lab, projeto idealizado por Alicia Garza, é patrocinado pelo CPA. Então, pessoal, muito obrigado, Jovem Pan, até a semana que vem, se Deus quiser. Ok, muito obrigado. Então, a live do presidente Jair Bolsonaro ao vivo para você, como todas as quintas-feiras fazemos. Trouxemos aí, então, a transmissão ao vivo feita pelo presidente. Agradeço aqui ao presidente Bolsonaro pelas menções, ao presidente da Caixa, Pedro Guimarães, pela entrevista também. E a partir de agora tem a análise de tudo que foi dito aí na transmissão. José Maria Trindade e Guilherme Fiuza, que destacam aí da transmissão de hoje. Começo com você, Zé, por favor. Pois é, primeiro eu gosto sempre de falar sobre esta qualidade de informação. Ninguém pode dizer que houve aqui ou qualquer tipo de edição ou interpretação do que diz o presidente, uma comunicação direta com você que está nos acompanhando aqui, e isso é raro na história do Brasil. É uma comunicação diferente e que eu achava difícil
que o presidente mantivesse esse compromisso. E vem mantendo, já virou uma tradição. Veja bem, ele estará na quarta-feira que vem em viagem, uma viagem oficial. Quem já acompanhou o presidente sabe, é uma agenda super cheia, 1000 demandas e tal, e ele abre o espaço para manter esse compromisso, para falar do governo, e tem que ser assim, né? E de uma maneira, uma comunicação ali direta, e isto é muito importante mesmo. Olha, o presidente destacou aqui um ponto muito importante. Primeiro, eu já, né, conversando com fontes do próprio governo, olhando ali na Casa Civil, projetos e tal na Casa Civil, e já tinha identificado, eu escrevi sobre isso e venho falando sobre a decisão do governo de concluir obras. Isso é muito bom. Isso é muito bom e barato para o país. Agora, um governo que pensa em fazer um projeto, só para fazer o projeto demora 4 anos, um projeto grande e caro o projeto. Mas por que todos que queriam iniciar obras? É porque ali é que paga 10%. É no início da obra. É que se contrata a empreiteira. Agora, no meio, pegando no meio, não, já está tudo certo. Então é porque o governo não tem intenção ali de fazer um projeto novo que não vai terminar, né? Então é isso. E outra coisa, essa história de produção de energia renovável é importantíssimo. Ninguém diz isso, fala das queimadas, mas não falam aí dessa produção de energia renovável. Nós temos aí 85% da energia que consumimos renovável, né? Que é energia solar agora, mas hidrelétrica e tal. Os outros países consomem petróleo, carvão, e isso é muito poluente e também muito caro e difícil de extrair. O presidente falou também sobre, eu queria destacar essas viagens que o presidente faz pelo país. Isso é muito importante. Ele ouve o povo, conhece, por exemplo, assim, uma necessidade de um município que não tem uma agência. Não tem uma agência, tem que entrar num carro, viajar, né, para ir numa agência bancária em outro município para receber aposentadoria. Aí lá vai ter um posto da Caixa. Por quê? Porque o presidente foi lá e viu, né? Essas pessoas não têm acesso a Brasília. Elas não pegam um avião e vêm fazer lobby aqui como os grandes empresários. Daí a importância do presidente ir até o povo. Isso é muito importante. Por outro lado, também uma decisão importante aqui do governo de determinar ao ministro da Educação, Milton Ribeiro, e ele já falou isso na Câmara dos Deputados, sobre começar logo as aulas. O prejuízo é muito grande, né? Os alunos sem aula. Não pode continuar assim. E é uma decisão do governo. Hoje, o ministro Milton Ribeiro falou lá no depoimento dele na Câmara dos Deputados que, se por ele, voltava amanhã às aulas. Também foi muito importante essa fala dele sobre privatização, porque muita gente vem usando exatamente esse freio que ele colocou ali na Caixa, Banco do Brasil, para não privatizar, como se fosse um freio geral. E ele dizendo que não, Casa da Moeda, Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal, não privatização. Mas o resto ele disse que continua, e isto é muito importante. Quer dizer, essa fala, Vitor, é muito boa, né? Muito importante. E você, Fiuza, o que destaca da live de hoje? É isso aí, só complementando que em relação a esses programas de atendimento social emergencial durante a pandemia, o presidente da Caixa, Pedro Guimarães, aproveitou para informar, consolidar esse número de 33 milhões de brasileiros que passaram a ter conta em banco. E ele apresenta esse dado como algo muito importante em relação ao futuro, às futuras necessidades de tomada de empréstimo, né, pela população mais pobre, falando diretamente que essas pessoas, na análise dele, estarão livres do agiota, livres de taxas de 20% ao mês. E aí aproveitou para dizer, até o presidente perguntou a ele sobre o cheque especial, a taxa do cheque especial na Caixa Econômica, que ele falou 1,8% ao mês e ainda estudando diminuir. Então, enfim, isso dentro de um ambiente em que a Caixa está dando lucros históricos, né? E aí aproveitaram para falar, o presidente também puxou esse ponto e o Pedro Guimarães confirmou a questão da ocupação da direção da Caixa Econômica de maneira técnica
e sem apadrinhamento político, né? Isso é um dado que o presidente, é uma diretriz que o presidente estabeleceu na ocupação dos principais postos do governo dele, do Ministério, primeiro escalão, e, de fato, na Caixa Econômica, o Pedro Guimarães estava ali atestando que trabalhava ali com a diretoria escolhida por ele e sem injunções políticas, né? Ainda nessa parte dos auxílios, eles informaram também, o Pedro Guimarães, presidente da Caixa, informou, fez um pouco esse quadro de como está a distribuição do auxílio emergencial e trouxe esse dado, né, de que quase metade dos recursos, ou cerca de 100 bilhões de reais, foram destinados às regiões Norte e Nordeste, né? Então, isso para atestar que os recursos estavam chegando às áreas que mais precisam, né? Aí ele citou também a questão da liberação do FGTS antecipada, né, que ele prevê ainda 37 bilhões ainda esse ano. Isso também é algo que vai movimentar a economia brasileira aí nesse momento de necessidade de retomada rápida, né, após o tombo da pandemia. E aí, Vitor, só alguns assuntos que foram assuntos paralelos, mas o Zé já comentou a questão da volta às aulas, né, que o presidente Bolsonaro, mais uma vez, fez um apelo para esse retorno imediato, e ele aproveitou para fazer uma crítica aos sindicatos de professores. Ele fez uma crítica genérica, mas deu a entender que ele vê também uma politização na paralisação dos professores, aqueles pelo menos que estão seguindo diretrizes dos sindicatos. E só para complementar, ele fez uma referência também ao inquérito que está no STF, aberto a partir da denúncia do Sérgio Moro, né? Eu acho que o presidente foi bastante incisivo. Eu nunca tinha visto ele ser tão enfático em declarar que aquilo foi uma farsa montada pelo ex-ministro Sérgio Moro. Eu achei o tom do presidente assim bastante carregado em relação ao ex-ministro, ex-juiz Sérgio Moro. Ele chegou a usar essa palavra, né? Disse que aquilo foi uma farsa montada pelo Sérgio Moro, que ele disse que vai rebater tranquilamente, e chegou a usar uma expressão assim mais coloquial, dizendo: está de brincadeira, Sérgio Moro, né? Então parece que ele está, por conta de ter sido trazido aí, principalmente pelo Celso de Mello, para essa berlinda, né, para essa possibilidade de ter que dar um depoimento, de ter que responder perguntas ao Moro e aos advogados do Moro. Eu acho que isso o irritou bastante e ele reagiu de forma bastante enfática em relação a isso hoje na live.